Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. Meu nome é Walter e hoje nós vamos começar uma apresentação de uma série de livros que são verdadeiros clássicos da literatura zoológica. A coleção Os Bichos, da editora Abril, lançado no finalzinho da década de 70, início da década de 80. O interessante nessa obra é que ela foi uma iniciativa do fundador da editora Abril, o Vitor Tivita, de lançar enciclopédias em fascículos. Isso foi um verdadeiro sucesso, porque os livros na década de 70 e 80, eles eram muito caros, preços realmente proibitivos. E dividindo uma enciclopédia em capítulos, ele tornou o preço dessas publicações mais acessíveis. As famílias não tinham que desembolsar o dinheiro todo de uma vez na aquisição de uma obra. Elas parcelavam o pagamento de uma enciclopédia ao longo do tempo. Os Bichos não foi a primeira obra, não foi a primeira tentativa. Na verdade, a editora Abril começou esse esquema todo de venda de fascículos com uma série de livros ligados à Bíblia, e depois ela espalhou essa ideia para livros de bichos, né, zoologia e outros temas. Esse livro aqui, como vocês vão ver na Espiada Selvagem, é um livro belíssimo. Ele é todo pintado, desenhado, e realmente ele cativa pela beleza da obra. É uma literatura muito simples, mas não deixa de ter acuracidade. Eu espero que vocês gostem da Espiada Selvagem. Para aqueles que estão inscritos no canal, agradeço muito aí a presença de todos. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem. E se você é novo no canal, considere se inscrever. Toda semana nós temos dicas de zoologia e eu uso o meu exemplo do estudo por hobby de zoologia para incentivar você também a estudar um tema que te interesse, ok? Vamos então dar uma espiadinha selvagem? Muito bom, comunidade selvagem. Vamos dar uma espiadinha aqui na obra Os Bichos, primeiro volume, da editora Abril. Vocês vão ver, é uma obra muito interessante. Bem, toda a obra começa com um mapinha de uma região zoogeográfica e a representação dos principais animais daquela região. O volume 1 abre com o mapa da região da África, e aqui os animais bem icônicos do continente africano. E aqui uma apresentação do fundador da editora Abril, do Vitor Tivita. Ele começa aqui a obra com uma introdução, falando sobre regiões zoogeográficas. Vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Toda a representação dos animais, elas são feitas por pinturas e é belíssima. Infelizmente a obra não traz a relação dos artistas que estavam envolvidos, o que é uma pena, mas dá para perceber que eram muitos. No decorrer da obra você começa a perceber que alguns têm um traço um pouco mais delicado, um pouco mais fino nos detalhes, enquanto que outros artistas apresentam uma técnica um pouco mais rústica. Aqui é toda uma introdução sobre como é a adaptação dos animais aos diversos meio ambientes. Aqui uma representação sobre a complexidade na natureza, advinda das cadeias alimentares. E aqui efetivamente começa a obra. Ela é pautada sobre algum ambiente natural, tipo, esse exemplo aqui ele começa com a savana africana e faz uma representação de alguns animais icônicos dessa paisagem. Então ele vai tratar da savana africana, viagem pelo Rio Nilo, campos e cerrados brasileiros, campo europeu, campo australiano, e no decorrer dos demais volumes ele vai traçando diversos ambientes ao redor do mundo. Interessante, se você observar, e essa obra aqui ela tem origem italiana, o Vitor Tivita comprou os direitos da editora italiana para editar essa obra aqui no Brasil. Era muito comum as obras europeias iniciarem a apresentação de zoologia com a fauna africana. Na verdade, quando teve o início das grandes navegações, a África foi o continente que mais impressionou os europeus. E ela também, geograficamente, está mais perto da Europa.
Então é comum essa admiração do europeu pela complexidade, pela beleza da fauna africana. Então muitos livros começam tratando o assunto envolvendo a África. Como que está organizada a obra? Basicamente, você tem, né, o animal que é representado, nesse caso aqui é a girafa. Para todos eles, há uma pequena chamadinha taxonômica, sem entrar em muitos detalhes. Ele especifica qual é a classe do animal, a ordem, a família e o gênero e espécie. Há um texto principal que fala sobre alguma característica marcante da espécie, e na página oposta, uma série de representações de comportamento do animal na natureza. E algumas vezes também traz uma representação de uma espécie que é parente próxima daquela espécie que está sendo discutida. Por exemplo, nesse caso aqui é uma representação do okapi, o animal africano, que foi relativamente um dos últimos a serem descritos pela ciência, um dos últimos mamíferos de grande porte descritos pela ciência. Bem, é uma obra interessantíssima, traz diversos animais. Eu, pessoalmente, foi uma obra que me marcou muito durante a minha infância. Eu fiquei horas e horas e horas na biblioteca da minha escola, desenhando os animais, copiando textos. É uma obra realmente que cativa. Olha, aqui começa, né, a viagem aqui ao longo do Rio Nilo. Vocês podem perceber o seguinte: eu falo que a obra ela foi advinda de artistas diferentes. Se você olhar a ambientação dessa pintura aqui, ó, ela tem um traço um pouco mais difuso, principalmente aqui na retratação da paisagem, ao passo que outras paisagens são muito mais detalhadas. Então, o que a gente subentende daqui é que vários artistas estiveram envolvidos na confecção dessa obra, ok? Aqui a representação muito legal do hipopótamo, rinoceronte, ou seja, aqueles animais icônicos da África, crocodilo, serpentário, uma ave africana que se assemelha muito, até em comportamento é muito semelhante ao nosso seriema. O rato das pirâmides, que é adaptado ao deserto. O feneco, a raposa de grandes orelhas e o dromedário. E aqui ele fecha com o terceiro capítulo sobre o continente africano, que são os campos e florestas africanos. Interessante, essa obra aqui foi composta de 5 volumes, os 3 primeiros são dedicados, né, à África, e depois o continente africano não é mais retratado, o que é uma pena, porque a diversidade na África é enorme. Com certeza teria muito mais tema. Essa foto aqui, né, essa pintura do antílope negro, também chamado de palanca negra, é magnífica. Tem o facócero. Olha aqui, ó, aqui fica nítido a diferença de artistas que estiveram envolvidos. Olha só o detalhamento, né, da fisionomia aqui do corpo do facócero, como ele é muito mais assim, em termos, né, artísticos, um pouco mais grosseiro. E olha a retratação do antílope negro, que é muito mais realista, umas sombras também muito mais detalhadas, a musculatura do pescoço, das pernas. Então, assim, nitidamente a gente percebe que vários artistas estiveram envolvidos nessa obra. Aqui começa um capítulo sobre o mar Ártico, o cão esquimó. Na verdade, existem alguns erros terminológicos numa obra como essa, uma obra genérica, uma obra popular. Essa raça aqui, que seria o cão esquimó, é um pouquinho diferente do que está retratado aqui hoje, pelos padrões atuais, mas mesmo assim é uma pintura magnífica. Pato do Ártico, tubarão sonolento, beluga, a baleia branca, o estercorário, essa daqui é uma ave de rapina importantíssima na região ali do Ártico.
narval. E o que mais cativava nessa obra também era a pintura do animal, né? A pintura principal, ela ser assim, feita no formato grande, com muito detalhamento. Então, isso chama muita atenção de quem está visitando a obra. Essa pintura aqui do glutão também, magnífica. Cão pescador. Aqui ele está chamando de cão pescador, na verdade também é conhecido como cão guaxinim. Vocês veem também que o forte da obra é a representação de mamíferos e aves. O boião mascarado. Interessante que a editora Abril, ela também foi inovadora no quesito de aproveitar ao máximo a oportunidade. Eu lembro que nessa época aqui em que foi lançado os fascículos dos Bichos, eu acredito que foi logo depois que a obra foi totalmente lançada, né? Todos os capítulos foram disponibilizados. A editora Abril acabou criando um álbum de figurinhas. Eu lembro que tinha uma colega minha do primário que tinha esse álbum, e basicamente o álbum de figurinha retratava todas as espécies da enciclopédia, mas as figurinhas eram só da figura maior aqui da obra, que era interessante. Apresentação da lebre. Vocês podem ver que a pegada da obra seguia sempre o mesmo esquema, né? Animal representado, texto principal, texto secundário com comportamento do animal na natureza. A diversidade de animais é muito grande, então isso cativava muito. Deixa eu dar uma avançada maior aqui na obra, porque senão nós vamos ficar muito tempo. Aqui tem um capítulo interessante sobre animais, né, do campo e cerrado brasileiro. Tem a ema, o João de Barro. Aqui tem o Joãozinho. Tem uma representação muito legal aqui da casinha do João de Barro em corte, mostrando aqui uma divisão interna. Aqui uma casinha em construção. Veado campeiro. Ponto para essa obra também, que deu destaque aos animais brasileiros, o que era uma raridade na época. Jararaca, urubu-rei, jaguatirica. Beija-flores. Essa obra aqui, gente, ela está fora de catálogo há muito tempo. É possível encontrar em sebos. Eu vou deixar a descrição da obra, todos os dados bibliográficos na descrição, para se alguém tiver algum interesse, procurar em algum sebo aí do Brasil. Com o passar do... Bem, é uma obra do final da década de 70, início da década de 80. Ela já não é mais tão fácil assim de ser encontrada, mesmo em sebos. Mas também não é aquela raridade toda, não. É possível você encontrar ela ainda hoje em muito bom estado. Isso aqui é muito interessante. O continente australiano, né? O continente isolado. Tirando a América do Sul e o Brasil, a Austrália também gerava uma curiosidade imensa na década de 80, porque as suas espécies também eram bem raras na literatura zoológica. Isso mudou muito também. Hoje é relativamente mais comum você encontrar descrição da fauna australiana e neozelandesa, inclusive documentários também. Se eu fosse falar entre a América do Sul e a Austrália, eu arriscaria que hoje a Austrália ainda ganha da América do Sul em termos de disponibilidade de obras e documentários. E a obra toda fecha com algumas espécies insulares, algumas ilhas ali do Pacífico.
Ó, vocês observaram que não tem nenhuma fotografia, é tudo pintado, com uma acuracidade muito boa, cores muito chamativas, as cores são chamativas, mas condizem com o animal em vida. É uma obra belíssima, crianças amam esses animais. E aqui nós temos um índice da obra. Espero que vocês tenham gostado dessa espiada selvagem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!